Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando com você é o professor Roberto Calife, do curso de Desenvolvimento de Sistemas. E no curso aqui do YouTube, do nosso canal, é o curso de PHP versão 8. E hoje é a 18ª aula. E na aula de hoje nós vamos aprender funções. Tá? Vamos criar duas funçõezinhas aí para você ter uma base de como que elas são estruturadas. Então, já vamos começar rapidamente. Eu vou vir aqui na parte da barra tarefa, dar um clique aqui no meu champ. Lembrando que o meu champ aqui é o meu painel de controle, onde eu vou estar ligando o Apache, tá? Ele já vai ficar verdinho. Ficando verdinho, ele já está transformando o meu notebook no servidor web local. Então, vou minimizar. Na parte inferior também eu tenho aqui o meu editor de códigos, que é o Sublime Text. E eu vou diretamente aqui no menu File, que é o menu Arquivos, e aí eu vou pegar a opção aqui, New File, ou seja, um novo arquivo. E na parte inferior, no Planet Text, vou trocar ele aqui para ele começar a interpretar a nossa linguagem em PHP. Então pego PHP e PHP aqui embaixo. Pronto. E agora vamos começar a codar. Então eu vou colocar os delimitadores do meu PHP. Então eu vou colocar aqui o símbolo de menor, o símbolo aqui de ponto de interrogação, colocar PHP, bater 2 enters, colocar o ponto de interrogação de novo e o sinal de maior. Pronto, já estou aqui com meus delimitadores já funcionando. Vou usar aqui o comando echo, abrir aqui bonitinho, e agora eu coloco ponto e vírgula para encerrar. Vou colocar as tags de título, que é as tags de H1. Pronto. E aqui, o que eu vou escrever nele? Eu vou escrever simplesmente a nossa aula de hoje. Funções. Pronto, funções. Simples assim. Tá. Agora eu vou começar a criar a estrutura da minha função. Então eu vou dar um function. Function. Bacaninha. Agora aqui, ele montou essa estrutura para mim. Só não estou entendendo porque ele está colocando aqui. Pronto, agora ficou melhor. Então, function, vou cortar aqui e vou dar o nome da minha função. Então, vai se chamar mostre cores. Pronto, mostre cores, simples assim. E dentro aqui, eu vou colocar como parâmetro, que será um array. Tá? Vou colocar aqui uma variável chamada lista. Vou abrir o bloco, vou dar um for each, vou criar uma estrutura aqui de repetição for each. Pronto, coloquei aqui for each. Vou colocar a minha variável de lista, que foi a primeira criada, lista. No as, eu vou colocar quais serão os meus itens. Então, eu vou colocar aqui o meu item. Vou colocar aqui item. Simples assim. Tá? Não vou estipular agora o valor, vai ficar sem o valor. E aqui no meu bloco, eu vou colocar o comando echo. Pronto, coloquei o comando echo aqui. Dentro do comando echo, eu vou colocar aqui uma variável, justamente a segunda variável que é de item. Pronto, variável item. Vou mandar aqui concatenar e vou colocar uma pulada de linha. Para quê? Para que ele coloque cada um dos itens na sua devida linha. Pronto, coloquei aqui. A minha função já está pronta. Tá? Basicamente aqui já minha função já está pronta. Aqui embaixo eu vou fazer uma chamada de uma variável da minha lista. Então eu vou criar aqui a chamada cores, variável cores, vou colocar igual. E aqui eu vou criar essa lista aqui minha. Então eu vou colocar da seguinte forma, vou colocar algumas cores. Então eu vou colocar aqui a cor verde em maiúsculo, vou colocar uma vírgula, vou colocar uma segunda cor que é o amarelo, vou colocar outra vírgula aqui, vou colocar aspas duplas, azul, e aí vou colocar aqui, ó, colocar a opção branco. Pronto. Vou colocar ponto e vírgula para encerrar essa minha lista. Vou fazer a chamada aqui da função, que é o mostre cores. Então é o mostre cores. Estou chamando aqui uma função, só que dentro dessa função ele vai chamar
a variável de lista deles, que no caso aqui é dólar cores. Então, dólar cores, certo? Bacana, vou fechar essa linha aqui. Vou criar aqui um eco. Vamos criar um eco aqui. Nesse eco, eu quero colocar duas tags. Uma tag aqui para pular de linha, simples assim. E a segunda tag eu quero colocar uma linha horizontal. Pronto, coloquei uma tag de linha horizontal. E aí eu vou colocar ponto e vírgula. Simples assim. E agora, aqui na parte de baixo, eu vou criar uma outra função para demonstrar. Vou colocar aqui de novo um function chamado somar. Vou abrir aqui o parênteses, fechar e já vou abrir o bloco dele aqui também. Veja que eu não coloquei nenhum parâmetro dentro do somar. Eu vou criar aqui uma variável chamada número. Vou colocar números no plural, né? E aí eu vou colocar aqui esses números tudo dentro de uma lista. Tá? Então eu vou colocar aqui 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por último 10. Pronto, está tudo dentro de uma lista. Legal. E agora eu vou criar uma segunda variável que vai estar somando esses valores. Então eu vou colocar aqui total. Coloquei aqui total, vou colocar igual. E aí eu vou criar isso dentro de uma lista chamada aqui, array underline sum, que é uma lista aqui da nossa soma. E no parâmetro eu vou mandar pegar as variáveis que estão dentro da lista. No caso aqui, a minha variável de número. Aqui minha variável de número. Pronto. Números. Pronto. Vou colocar, fechar essa vírgula aqui. Pronto. Ponto e vírgula. Vou fazer uma chamada aqui para chamar o comando eco. E no meu comando eco, eu vou colocar aqui uma frase. A soma dos números. Aqui eu vou colocar a palavra números realmente com acento. Números. Aqui a soma dos números é. A soma dos números é 2 pontos. E aí eu vou fechar. Já está fechando aqui aspas duplas. Eu vou mandar concatenar e chamar a variável total, que ela vai fazer essas somas para a gente. Então eu vou colocar dólar total, perfeito, e ponto e vírgula. Tá? Fechei o bloco, só que aqui, depois que eu fechar o bloco, eu vou chamar aqui de forma para ele retornar o valor da soma. Então eu vou colocar somar, coloquei aqui somar e vou colocar parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Vamos ver como vai ficar isso daí. Então, deixa eu dar só uma checadinha aqui. Se eu não coloquei uma falta de uma pontuação aqui da minha sintaxe. A princípio parece que está tudo ok, mas sempre a gente bom dar uma checadinha, né? Que às vezes a gente esquece a pontuação e aí dá erro. Vou lá pegar aqui no meu mouse e vou lá em cima no menu File, que significa arquivos, e vou escolher o Save para mim salvar. Poderia dar somente .s. Desço aqui minha barra de rolagem, vou pegar aqui meu descolocar o C2 pontos, que é a minha unidade de armazenamento de dados, que está rotulada como Windows. Aí eu tenho as minhas pastas raízes. Vou pegar a pasta raiz chamada Champ. Vou pegar aqui a minha subpasta chamada htdocs. Deixa eu localizar. Localizei, 2 cliques em cima dela. E a subpasta da subpasta que chama-se PHP8, que é a pasta do meu projeto. Aqui o nome do arquivo, vou colocar aqui cupons, sem cedilha e sem tio. Não vou precisar colocar nenhum ponto PHP, porque ele já está no formato tipo PHP. E vou dar um clique aqui no salvar. Pronto, a minha página em si está salva. Então eu comecei aqui, eu tenho duas funções distintas. Essa é a primeira função, tá? É uma função que dentro dela tem um for each, e uma outra função mais simples, que é uma função de soma. Então a gente, com esses dois exemplos, a gente já vai ter uma ideia real do que é essa 18ª aula, que é a aula de funções do nosso curso de PHP8. Feito isso, estando salvo, o que eu vou fazer? Tá? Vou dar uma conferida aqui se meu champ está startado, está ligadinho, está funcionando, e vou chamar aqui o nosso navegador Google Chrome. Vou dar 2 cliques aqui nele,
Vou dar uma maximizada aqui e vou colocar o quê? Na URL vou colocar localhost barra, vou colocar a pasta do projeto que é PHP 8, vou colocar outra barra e aí eu vou escrever o seguinte, o nome da página que é funcões.php. Beleza? Vou bater aqui um Enter. Pronto. Eu já tenho aqui a página funcionando. Eu tenho o meu título chamado Funções. Tá? Aqui ele está aparecendo as cores que representavam a minha primeira função, né? A verde, amarelo, azul e branco. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma dividida aqui na tela para que a gente acompanhe esse raciocínio aqui. Ó. Então vamos lá, só para acompanhar aqui o raciocínio. Pronto, aqui em duas telas fica até melhor para a gente entender. Então eu tenho aqui funções, que é meu título. Eu tenho aqui a função mostre cores. Essas mostres cores, tá? Eu quero que ele mostre cada um desses itens da minha lista. Lembrando que as cores são verde, amarelo, azul e branco. É justamente o que eu tenho aqui do lado. E aqui, tá? Eu faço a chamada da função puxando a variável de lista. E aqui eu, no echo, mando ele pular uma linha e aqui colocar um HR, que é justamente essa linha horizontal que está aqui embaixo do branco que eu estou mostrando aqui com o meu cursor. Já na minha segunda função, eu tenho a função somar, onde eu tenho uma variável de números, que é uma lista, que ele vai pegar todos esses números aqui de 0 até 10 e vai começar a fazer a soma. Então, eu tenho uma variável chamada total. Nessa variável total, ele pega a função aqui, arraysum, tá? Que seria o quê? O array para fazer uma soma dos meus números que eu tenho na lista. Então vamos supor aqui, qual que é a ideia? Eu tenho 0 com 1 forma 1 com 2 forma 3 com 3 forma 6 com 4 forma 10 com 5 forma 15 com 6 forma 21 com 7 forma 28 com 8 forma 34 com 9 daria 43. É isso mesmo? 43? Peraí, eu acho que eu estou fazendo a continha aqui errada. Peraí. É só para relembrar. Então eu tenho aqui, ó, 0 com 1 formou 1, tá? É a soma dos números que eu tenho na lista. Aí 1 com 2 forma 3 com 3 forma 6 com 4 forma 10 com 5 forma 15 com 6 forma 21 com 7 forma 28, tá? 28 com 8 daria 36, se eu não me engano. 36 com 36. Eu acho que eu tô fazendo. Deixa eu chamar aqui, eu acho que eu tô fazendo a conta errada. Deixa eu fazer uma conta aqui rapidinha. Eu tô ruim hoje de cabeça. Cadê minha calculadora? Tá aqui, rapidinho. Bom, vamos lá, vou fazer aqui, ó. Então, até que beleza. 1 com 2 forma 3. 3 com 3 forma 6 com 4 forma 10. Então, eu tenho 10. Mais 5 formou 15. 15 com mais 6 formou 21. 21 com 7 deu 28, tá batendo. 28 com 8 eu tenho 36. 36 com mais 9 eu tenho 45. Agora vai bater. 45 com mais 10 eu vou ter o total de 55. Então bateu. Veja que eu tenho 55 aqui e é o 55 aqui. Eu estava tentando fazer, mas a conta eu estava ruim hoje de cabeça. Domingo, né? Sabe como que é? Então, beleza. Então, na minha segunda função, ele fez a soma aí e colocou todo o valor total de todos os números que constavam dentro da minha lista. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Quem está assistindo o vídeo, tá? E também para meus alunos que estão fazendo o curso de desenvolvimento de sistema, tá? Eu sou Roberto Calife, muito obrigado de você estar assistindo esse vídeo. Dá aquele like para dar aquela fortalecida. E povo de Sucupira, não me deixe só.